Esse aqui é um livro extremamente famoso. Ele traz as fundações da bioética e ele traz aqueles 4 princípios que são os princípios da autonomia, da beneficência, da não maleficência e da justiça. A autonomia do paciente está na base da relação médico-paciente. Então a gente entende hoje em dia que o paciente ele tem que participar do tratamento dele. O tratamento ele não pode ser uma coisa imposta. Porém, nós somos psiquiatras. E dentro da psiquiatria existem algumas complicações para a instituição desse princípio. E para vocês verem como mudou a concepção do que é o tratamento médico do início do século XX até os dias de hoje, eu trago aqui alguns artigos do Código de Ética Médica atual, de 2019, que no seu capítulo 4º dos direitos humanos, ele diz no artigo 22, o que o médico não pode fazer, né, o que é vedado ao médico. Deixar de obter consentimento do paciente ou do seu representante legal, após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Então você não pode mais impor um tratamento, a não ser que aquilo seja absolutamente vital. O médico também não pode deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo, deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa considerada capaz, física e mentalmente. O problema é que muitas vezes nós lidamos com pessoas que não estão capazes do ponto de vista mental, e isso vai trazer algumas limitações, em certos casos, a esse princípio de autonomia. O artigo 26 diz que o médico não pode deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa considerada capaz, em greve de fome ou alimentá-la compulsoriamente, salvo no risco iminente de morte, que também é uma coisa questionável, porque se a pessoa faz uma greve de fome, é porque ela tem o risco de morrer. Se você vai alimentá-la compulsoriamente, então isso automaticamente tira o sentido da greve de fome. Mas, enfim, é uma discussão para esses casos mais extremos. E, por fim, no artigo 31, o médico não pode desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. Então, vocês percebem como mudou a concepção médica do que é um tratamento aceitável nesse período de menos de 100 anos. A gente chega em 2001, já dentro de um contexto, o movimento da reforma psiquiátrica no Brasil passa a ser um movimento forte. O movimento da reforma psiquiátrica se iniciou na Europa, depois foi para os Estados Unidos e chegou aqui no Brasil na segunda metade da década de 1980, e ele vai se manifestar aqui no Brasil através da aprovação da Lei 10.216, que também é conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica, que vai trazer direitos do paciente psiquiátrico e também vai abordar a internação psiquiátrica nas suas 3 modalidades: a internação voluntária, a involuntária e a compulsória. Sempre tem aquela dúvida que os residentes trazem para a gente, ou colegas, que o paciente está internado e a família quer alta, né? A família não autoriza mais a internação. E o colega fica na dúvida se pode liberar o paciente ou não. A lei ela é expressa que, nesse tipo de situação, o médico ele tem que liberar o paciente. Não pode deixar o paciente internado, contrariamente à vontade do responsável legal. Caso contrário, isso também pode ter implicações até criminais para o médico. Se você deixa o paciente internado numa enfermaria, essa internação está irregular, não tem o responsável legal não concorda com aquela internação, eventualmente pode ser caracterizado esse crime de cárcere privado. A pena para esse crime é de reclusão de 2 a 5 anos, e vejam bem que existe uma causa de aumento de pena no inciso 2º do parágrafo 1º, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Então, esse é um crime mais grave do que um cárcere privado simples. Então, vejam a importância disso. E agora, voltando para o artigo 146, que é o crime de constrangimento ilegal,
que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Então, seria a imposição de um tratamento, por exemplo, obrigar o paciente a tomar uma medicação, a seguir uma determinada prescrição. Isso também poderia ser enquadrado no crime do artigo 146, que é o crime de constrangimento ilegal. O parágrafo 3º desse artigo diz o seguinte: não se compreendem na disposição desse artigo, ou seja, não é crime quando a intervenção médico-cirúrgica sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida ou a coação exercida para impedir suicídio. Então, existem determinadas causas que levam a conduta a não ser caracterizada como crime. Então, o médico ele tem que registrar tudo de uma maneira muito precisa, muito completa, mostrar por que uma determinada medida coercitiva está sendo tomada. Porque, como vocês estão vendo, isso tem implicação, inclusive, criminal.